Quando eu falo, eu gostaria que alguém me visse como eu sou, essa pergunta tem que ser reformulada para mim também. Como eu sou de verdade? Que tipo de máscara eu estou disposto a abandonar para que eu me enxergue? Para que eu me veja sem elas, despida, nua e crua, para depois não se importar como as pessoas pensam sobre mim. Se elas acharem que eu sou legal, é apenas a opinião delas. Se elas acharem que eu sou ruim, também é apenas a opinião delas. Não vai mudar nada na minha vida. Vocês conseguem perceber a, a dinâmica do lado avesso social para quem vive no plano físico apegado às crenças, e quando a gente começa a mergulhar no autoconhecimento, como existe um avesso, uma bifurcação que separa. Por quê? Porque do ponto de vista material e social, essas questões que a Mazé colocou é de suma importância para você se relacionar socialmente. Conseguir pensar dessa forma são crenças importantes. Mas, do ponto de vista do autoconhecimento e da espiritualidade, essas crenças não servem de nada. Por exemplo, Jesus não se importava com o que as pessoas pensavam dele. Ele simplesmente fazia. Se as pessoas gostassem, tudo bem. Se não gostassem, também estava tudo bem. Para ele não fazia diferença. Vocês estão conseguindo entender, gente, a dinâmica da reflexão? Vocês estão entendendo, como eu falei, que eu quero voltar, rebobinar aqui e voltar ao que eu falei anteriormente, que isso não é especificamente para Mazé, isso é para todos nós, isso é apenas uma reflexão de uma crença. Aí você fala assim, tá, mas por que o senhor está falando que não é específica para Mazé se ela que respondeu a questão? Porque a Mazé não é as crenças que ela traduziu agora. Na aula passada eu falei para vocês que nós somos o quê? A consciência pura que nunca morre. E a consciência pura que nunca morre, ela não está pautada em crenças. Quem está, quem é movido por crenças está pautado em crenças, na certeza. O nosso ego. Aí você fala assim, tá, então o ego é nosso. Quando a gente está iniciando a jornada, a gente fala assim, o meu ego, o nosso ego, né? Mas como nós estamos numa outra etapa já, a gente vai de vez em quando falando só para lembrar, mas no fundo, esse ego não é nosso, esse ego é desse corpo em que a consciência está pairando. Mas esse corpo não é nosso. Vocês conseguem compreender essa dinâmica, gente, essa observação ou não? É difícil entender que esse corpo não é nosso ou não? É difícil, professor Mazezinha, entender isso, tipo assim, como assim esse corpo não é meu? É Hã? muito difícil. É. Muito difícil. É. É como o senhor tá, só um pouquinho. O senhor está falando como se a gente falasse de outra pessoa, não é isso? Não da gente. Por exemplo, é, como você se vê? Ah, eu me vejo assim, 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 mas o que eu estou falando é para outra pessoa, não para mim. Porque na verdade eu não me reconheço. Eu estou querendo sempre que aquela pessoa me veja assim. É isso, mais ou menos? Isso. É isso. Porque por isso que o processo de meditação, se der tempo, hoje nós vamos fazer um ensaio da meditação Vipassana, que é justamente aquilo que o Osho falava. Seja testemunha apenas, ou seja, nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos a nossa mente, nós não somos a nossa emoção e também não somos o nosso corpo. Esse corpo que nós temos, falamos o nosso, é uma figura de linguagem, né? Ou falamos por vício porque aprendemos. Mas esse corpo não é nosso, essas emoções não são nossas. E essa mente também não é nossa. A gente se identifica com isso.
E por meio da meditação, por meio do yoga, a gente vai conseguir entrar nesse estado de observador. Aí você fala, então quem observa o ego? É o ego que observa? Não, é a consciência. Quando você começa a praticar meditação, no início as pessoas terão dificuldades, claro, é um processo, porque você ainda acha que é o ego, você ainda acha que é esse corpo. Mas depois tudo fica muito mais tranquilo, fica mais claro, porque aqueles pensamentos, aquilo tudo, aquele barulho, tudo começa a cessar. E aí você começa a observar os pensamentos, a observar a mente, a observar o que esse corpo sente, o que esse corpo transmite por meio da emoção. Você apenas observa, você não se envolve com eles, você não viaja com eles, você não vai para onde eles vão, para onde ele quer te conduzir, você não vai. Você apenas é um observador. Então, quem é esse observador? A consciência. Porque nós somos uma consciência pura, que nunca morre. Então, quem está fazendo flutuar tudo isso? Emoções, sentimentos, pensamentos? O ego. E o ego faz com que a gente pense que nós somos esse corpo. Como, por exemplo, quando esse corpo físico nasce, alguém nos dá um nome, sem o nosso consentimento. Alguém nos dá uma nacionalidade, diz, você é brasileiro, sem nos perguntar se a gente quer ser brasileiro ou não. Alguém diz para nós que a determinada religião é a certa. E por estarmos nessa religião, nossos pais falam, olha, essa religião é a certa para você, porque na nossa família frequenta essa religião há muito tempo, né, e tal. Então essa é a certa. Então perceba, a gente recebe um nome, uma identidade, uma nacionalidade, recebe uma religião e uma educação que os nossos pais, os nossos professores, a sociedade, as autoridades em nenhum momento perguntou, nos consultou se era isso que a gente queria. Então não restou outra alternativa para o ego, quando começa a se desenvolver e começa a entrar em contato com essas impressões externas, a absorver isso, acreditar nisso e depois que internaliza essas crenças, toma como verdade absoluta. E é por esse caminho que a gente vai se distanciando de si mesmo. Vai ficando vazio, a vida vai se tornando sem graça, o mundo vai se tornando mal, o mundo vai se tornando um caos. A gente começa a se comparar com as outras pessoas, começa a achar que o mundo não faz sentido, porque o mundo não é justo, porque o homem mau prospera e o homem bom vive numa escassez. O homem mau tem recursos e o homem de bem não tem. E aí a gente entra nesse dualismo até estar completamente envolvido no sofrimento. Porque a gente acredita que isso é real. Mas quando a gente se desidentifica desse corpo, da mente, das emoções, e começa a se desvencilhar dessas crenças, a gente começa a perceber que nós não somos as crenças que nos ensinaram. Então toda aquela ansiedade, toda aquela depressão, toda aquela euforia, todo aquele desejo, aquela necessidade desesperada começa a cessar. E aí você não vai dando mais crédito para as crenças convencionais. Você vai parando de se preocupar com a opinião dos outros. Você vai parando de se preocupar com o que você vai comer amanhã ou o que não vai. Você vai se preparando, se você vai parando de se preocupar que se você for para um evento, nesse evento alguém vai estar mais bem vestido do que você.